Fala, querido estudante, professor Marcos Vinícius na área, sou professor de Geografia, sou professor de Humanas, mas hoje eu venho dialogar contigo sobre esse novo componente, belo componente, necessário componente, que é cidadania digital, né? Uma série de aulas onde a gente vai discutir aí o papel da tecnologia na nossa sociedade, né? E como a gente precisa estar atento às questões tecnológicas, né? E como isso influencia na nossa realidade e percepção. Vem comigo, bora, vamos evoluir essa discussão. Então vamos lá, vamos para o slide autoimagem comparação social. Para começo, vamos definir, né, esses conceitos importantes. E o primeiro deles é autoimagem, né? O que representa, Marcos, essa autoimagem? Veja bem, autoimagem é a percepção que um indivíduo tem de si mesmo, né? E essa percepção de que ele tem de si mesmo, ela é influenciada, tanto por fatores internos, como, e aí muito importante, como emoções, como crenças, como valores culturais, mas nesse caso, nosso objetivo aqui de discussão, também muito influenciado por esses fatores externos, né, como feedback social, ou seja, o que as pessoas acham, né, o que as pessoas opinam, e hoje, muito importante, as mídias digitais, tá? Então, a autoimagem, de maneira muito simples, é aquilo que o indivíduo vê de si, que sofre influências tanto internas quanto externas, tá? E, Marcos, o que seria essa comparação social? Tá? Baseado na teoria de Festinger, tá? Ele define comparação social como o processo de avaliar-se em relação aos outros, né? Podendo ser, e aí muito importante, ascendente, uma comparação com quem percebido quem é melhor, ou seja, quem está teoricamente acima, ou descendente, né? Uma comparação de condição com quem está inferior. E dentro hoje das redes sociais, né, a gente vai perceber que essa comparação ela é muito constante, né? A comparação com a vida do outro, a comparação com o quintal do outro, que onde a grama é mais verde, né? E muitas vezes esse padrão de comparação, ele é um padrão muitas vezes irreal, né? Que se toma por base determinadas referências, onde a gente sabe que na prática aquilo não existe, né? A pessoa que demonstra, né, determinados graus de felicidade, de padrão, vive uma vida irreal, né, que é uma vida muito mais ali de propaganda, e obviamente aí que entra a questão importante da nossa discussão, que essa propaganda ela é paga, né, para que a pessoa passe uma ideia, um padrão de felicidade real. E quem acompanha esse padrão de felicidade se questiona por que não tem. E obviamente vai buscar esforços para tentar alcançar esse padrão. E aí mora o grande perigo da coisa, né? Porque nessa questão de tu querer chegar nesse padrão, vai envolver questões de consumismo, vai envolver questões de autoimagem, né? Então, gira-se toda uma esfera produtiva, consumista, mas ao mesmo tempo também que pode gerar problemas, pressões, né, de saúde, por exemplo, externas, relativos a essa autoimagem, tá? Então, a autoimagem e comparação social, elas vão caminhar literalmente de mãos dadas. A gente precisa estar atento quando fala sobre comparação social nas redes digitais, a percepção de autoimagem, sobre três perspectivas importantes que vão nos ajudar, né, a entender melhor essa questão de maneira mais estruturada, que é o impacto que as redes sociais possuem na nossa autoimagem, tá? Ferramentas hoje, principalmente ferramentas como o Instagram, né, que tem hoje uma população, uma parcela muito grande nessa questão da autoimagem, né? Nós temos a comparação social no ambiente digital, que é outro ponto importante que eu acabei citando já para ti antecipadamente, mas a gente vai aprofundar, e principalmente nessa comparação com um mundo irreal, e isso aqui é um ponto muito importante a ser tocado, né? A criação de referências daquilo que não é uma realidade, e claro, estratégias para promover uma autoimagem saudável, que é elementos que a gente também já discutiu, né? Em outras aulas, em outros diálogos, a utilização das ferramentas tecnológicas como forma de melhoria, como forma de você utilizá-la para se acrescentar, para melhorar, para evoluir, né? Então a gente precisa estar atento a esses três pontos. Evoluindo então, impacto, né, que as redes sociais elas geram na autoimagem, eu começo chamando a atenção, e isso é uma pressão que ocorre em muitos jovens, eu não digo nem apenas jovens, mas também adultos, né, muito hoje motivado por ferramentas como Instagram, influenciadores, que é um padrão de beleza irreal, né, e eu chamo a atenção irreal e a ideia de um padrão de
beleza de perfeição, né? Que é algo que não existe, né? Você começa a ter níveis de comparação e de referência de padrões de beleza dentro de uma sociedade que são reais para 99% das pessoas, né? Eu chamo muita atenção para esse padrão de beleza irrealista, né? Em relação, por exemplo, ao peso, né? Em relação, por exemplo, às relações de peso, as relações, por exemplo, de cortes de cabelo, né? Que formam um padrão, e a gente sabe que toda essa relação de perfeição, ela está dentro de uma esfera de consumo, né? Então, a ideia de padrão de beleza que muitas vezes é propagado dentro das redes sociais, elas influenciam, por exemplo, né, o aumento, e a gente está vendo isso hoje, cada vez mais jovens fazendo, por exemplo, cirurgias plásticas, né? Cirurgias plásticas, né? Com o intuito, por exemplo, de fazer teóricas correções no corpo daquilo que teoricamente não é aceitável, né? Então, mexe no nariz, ou colocar silicone, né? Dentre outros procedimentos cirúrgicos, tá? E a gente sabe que boa parte deles, muitas vezes, está muito mais atrelada a um padrão de aceitação dentro das redes sociais externas do que um padrão real de saúde, tá? Então, essa relação também, ela vai se ligar diretamente a esse ciclo constante, a essa esfera da validação externa, né? Ou seja, da ideia de aceitação pelo outro, mas muitas vezes não aceitação por si próprio. Isso é um ponto importante a ser discutido, e esse ciclo de validação externa, ele tem um impacto direto no fator psicológico, né? A gente vê muitos jovens, muitas pessoas tendo problemas emocionais, psicológicos, por pressões de redes sociais, por padrões de beleza que teoricamente devem ser aceitados e são aceitos como corretos dentro da sociedade, como os bem vistos na sociedade, enquanto você não alcança aquilo, você entende que você, de certa forma, não serve dentro desse padrão social, né? E essa pressão em muitos jovens, ela gera problemas psicológicos, como, por exemplo, ansiedade, como, por exemplo, e até em casos maiores como depressão, por exemplo, né? Dentro dessa relação, tem o tema que muito se liga, né? Essa comparação social e essa competição, né, que existe na sociedade, e eu trago competição barra pressão, né, que é um outro ponto muito importante sobre esse padrão de aceitação social, sobre esse padrão de beleza, né, sobre esse padrão que eu chamo também de felicidade, né, que hoje as redes sociais muitas vezes promovem a partir aí de influenciadores digitais, dentre outros, né, e a gente sabe, mais uma vez eu reforço, tudo isso está interligado dentro de uma esfera de consumo, né, então a gente tem aí uma pressão muito grande também sobre essa comparação social com o outro, né, teoricamente do que é melhor e a gente que está abaixo, e da competição, né, que gera uma pressão sobre esses jovens, sobre essa sociedade de maneira geral, né? E dentro de toda essa esfera surge um argumento, surge uma teoria muito interessante que é chamada disforria do Snapchat, né? Que ela fala justamente sobre a não aceitação do eu. Vai botar aqui a não aceitação do eu, principalmente do eu real. Deixa eu apagar bem aqui que ficou em cima. Botar bem aqui, que esse eu ficou feio. Botar bem aqui. A não aceitação, eu vou botar aqui entre aspas, do eu real, que gera uma pressão sobre jovens cada vez maior sobre a beleza perfeita, né? Tudo aquilo que a gente conversou sobre esse padrão de perfeição que as redes sociais propõem e que a validação social exige. Então você começa a ter jovens que vão cada vez mais jovens, cada vez mais cedo se colocando em procedimentos cirúrgicos, né, fazendo intervenções corporais, dietas extremas para alcançar um padrão de beleza, um padrão de magreza, né? A gente citou aqui importante a questão, a relação do peso e da aceitação enquanto elemento social, né? E tudo isso a gente engloba dentro do que nós chamamos de disforria do Snapchat, que é a não aceitação do eu real e a busca por um eu, né, perfeito,
baseado nesses padrões de redes sociais, baseado nesses padrões que são, boa parte deles, vendidos enquanto perfeição, beleza? Então isso aqui é um debate muito aprofundado que a gente precisa se questionar até que ponto isso é saudável, tá? Isso aqui é o primeiro ponto importante. Evoluindo para o próximo ponto, né? Dentro do ciclo dessa validação externa, a gente chama a atenção para alguns pontos, né? Que é a busca de curtidas e comentários. Isso aqui a gente está percebendo muito, cada vez mais na sociedade, que o padrão de aceitação, ele vai cada vez mais intenso pela busca de curtidas e comentários nas redes sociais. E muitas vezes essa busca excessiva por curtidas, ela te faz passar dos limites morais. Passar dos limites, né, morais, né? A gente está vendo hoje aí pessoas que praticam atos abjetos, né? A gente tem casos aí de racismo, tudo com o intuito da famosa aí lacração, né, nas redes sociais, né? Lacração nas redes, né? A gente tem casos aí de jovens, eu estava vendo recentemente ontem, né, de jovens que estão praticando atos de vandalismo aqui, por exemplo, em São Luís, nos terminais, com o intuito simplesmente de ter comentários nas suas redes sociais, nas suas páginas. E a gente sabe que essa visualização, com o tempo, ela se torna paga, né? Porque isso acaba se tornando também uma forma de gerar capital. Então a gente tem cada vez pessoas buscando tipos, né? Buscando curtidas e comentários sem fazer um juízo de valor das suas ações, né? Em busca desse objetivo, né? Então, muita atenção, o número de curtidas e seguidores tornou-se uma métrica, né, de autoafirmação. Quanto mais curtidas eu tenho, quanto mais seguidores eu tenho, mais eu sou aceito na sociedade, né? E isso gera, obviamente, alguns problemas de passar do limite enquanto ser moral e ser ético, né? O impacto psicológico, eu já discuti com vocês de maneira muito importante. Essa busca excessiva por valorização, por comentários e curtidas, ela pode levar à dependência emocional nas redes sociais, né? Isso aqui a gente vivencia. Posto uma foto, ninguém curtiu porque ninguém gosta de mim, ninguém comentou, né? E a gente sabe que principalmente nos jovens, né, que estão mais inseridos de maneira mais intensa dentro dessas redes sociais, isso gera uma pressão muito grande, né? Então, cada vez mais ter esse acesso, ter essa validação externa. E a gente finaliza, né, o comportamento negativo, né? A busca por validação pode incentivar as práticas prejudiciais que eu te falei aqui há pouco, que é a ideia do curtida e comentário pelo comentário, ou seja, eu começo a passar dos limites morais, dos limites aceitáveis, faço coisas cada vez mais absurdas com o intuito, com o objetivo final de ter curtidas e comentários. Né, isso a gente está vendo, é um fenômeno que a gente está percebendo bastante na sociedade, que precisamos discutir. Tá? Então, o ciclo de validação externa também é algo que a gente precisa estar atento. Evoluindo, a comparação social e a competição, né? A gente já até falou um pouco sobre isso, que é essa comparação ascendente, e aí eu novamente chamo a atenção, né? É a comparação com influenciadores, principalmente, né? Colegas que aparentam ter vidas perfeitas. Eu chamo muita atenção para essa ideia de perfeição, porque ela vai intensificar os sentimentos de inferioridade, né? A busca pela perfeição que, como eu já frisei contigo, em boa parte delas é uma perfeição irreal. Tá? E a gente chama muita atenção na questão de influenciadores que divulgam, né, a vida como se fosse uma eterna festa, um eterno padrão de beleza, mas essas pessoas são pagas para isso, né, para ter teoricamente essa vida. A gente sabe que uma pessoa dentro da esfera real, de sociedade, de obviamente direitos e deveres, ela vai ter dificuldade de ter esse padrão de acesso, né? Então, a gente sabe que esse padrão de realidade ele está atrelado à ideia do consumo. E isso gera, né, um problema sério de inferioridade, como eu já disse, repercutindo em problemas de saúde psicológica, como depressão, como ansiedade. Tá? E, obviamente, isso é muito influenciado pela cultura competitiva. As pessoas cada vez mais competem para mostrar melhores versões de si mesmos, contribuindo para uma percepção distorcida da realidade, né? Uma realidade que não existe, né? É aquele padrão de felicidade, né? Felicidade total, que a gente diz, né? Felicidade total, só as pessoas em festas, né, sempre felizes, sempre belas, e a gente sabe que isso, né, em boa parte não é verdade, beleza? Para
aqui fechar com chave de ouro, vamos falar agora, vamos responder algumas questõezinhas, né, para a gente fechar esse debate, que a gente não esgota ele aqui, diga-se de passagem, a gente ainda vai em outras aulas aprofundar ainda mais o papel das redes sociais nessa questão de percepção, tá certo? Nessas esferas de consumo também, né, como, de certa forma, esse ciclo de redes sociais, ele também movimenta todo um mercado, né, e, obviamente, entender, né, se você teoricamente não paga pelo acesso, o produto é você. Tá? Mas indo para as questões, vamos lá. Primeira questão faz o seguinte comentário, né? O que é autoimagem, né? O que isso representa? Letra A, Marcos. A autoimagem é a percepção que nós temos sobre nós mesmos. Letra B. A autoimagem é a comparação entre nosso corpo e o dos influenciadores. Letra C. Autoimagem é a forma como nos apresentamos nas redes sociais. Letra D é o número de seguidores que temos online, ou letra E é a opinião dos outros sobre nós. Tudo isso está relacionado. Quando a gente falou sobre o conceito de autoimagem, a gente sabe que a autoimagem ela é influenciada tanto por fatores internos quanto fatores externos, né, que vão, obviamente, influenciar na percepção que nós temos de nós mesmos, né, sobre o padrão de aceitação, né, se eu me sinto belo ou não. Então, a autoimagem, né, enquanto conceito, é a percepção que nós temos sobre nós mesmos, mas obviamente que essa percepção, ela sofre influências importantes da opinião dos outros sobre nós, né, sobre a comparação entre o nosso corpo e dos referenciais ascendentes, né, e obviamente a forma como nós, né, nos vimos, né, dentro das redes sociais. Perfeito? Então, o nosso gabarito aqui é a nossa letra A. Vamos responder mais uma para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula. Segunda questão faz o seguinte questionamento, né? Como os jovens, como os filtros, melhor dizendo, e edições afetam a autoimagem dos jovens, né? Então, como filtros e edições afetam a autoimagem dos jovens. Letra A, promovem maior aceitação corporal entre os usuários. Letra C, criam padrões realistas para todos seguirem. Letra C, distanciam a percepção da realidade, gerando insatisfação pessoal. Letra D, melhoram a autoestima de forma permanente, ou letra E, eliminam as comparações sociais. A gente sabe que filtros e edições, eles estão inseridos, né, na esfera da busca pela beleza, e eu vou botar aqui a beleza perfeita, e essa beleza perfeita a gente já discutiu, essa ideia de perfeição, que ela é uma construção, né, uma construção principalmente econômica, friso, né, baseado na ideia de aceitação social, né, então a beleza perfeita, a magreza, o cabelo de determinada forma, né, a roupa que você utiliza, e tudo isso influencia, né, nessa percepção. Então vamos lá, a autoimagem, os filtros e edições afetam, eles promovem maior aceitação entre os usuários? Pelo contrário, né, gente, eles promovem menor aceitação. A busca justamente pela utilização de filtros e edições é justamente para que você faça, vou botar bem aqui embaixo, uma edição, podemos assim, né, da autoimagem. Então, obviamente que isso não contribui para uma promoção de uma aceitação maior. Tá? Letra B, criam padrões realistas para todos seguirem. Mais uma vez, gente, esses padrões, em boa parte deles, em grande quantidade, tá, são padrões irreais, gente, tá, para a maior parte da população. Né? É um padrão de felicidade, é um padrão de beleza, muitas vezes irreal, tá certo? Então, obviamente, não criam padrões realistas, criam padrões irreais. Letra C, distanciam a percepção da realidade, gerando insatisfação pessoal. Perfeito, gente, né? Esse aqui é o nosso gabarito, tá? O nosso gabarito aqui é a letra C. Esse padrão de autoimagem, de filtros e edições, ele distancia a percepção da realidade, do real, do eu, que todos nós somos imperfeitos, estamos sempre em construção, tá certo? E isso, obviamente, que gera a insatisfação pessoal no intuito, principalmente, aí eu puxo a palavra-chave, né? No intuito dessa comparação com o outro, né? A comparação principalmente com esse padrão de beleza proposto aí pelas redes. Então, o nosso gabarito,
tá certo? É a letra C, muito tranquilo. Vamos só ver o erro rápido das outras, né? Melhoram a autoestima de forma permanente, na realidade, em boa parte delas a gente discutiu isso na nossa aula, no nosso diálogo, que isso gera uma pressão e que muitas vezes influencia na queda da autoestima, né? A não aceitação do eu real, tá? E eliminam barreiras de comparações sociais. Pelo contrário, esses filtros, na realidade, eles aumentam, eles intensificam as comparações sociais, beleza? Então, queridos jovens, espero que tenham gostado desse nosso diálogo. Deve ter muita coisa boa para a gente discutir dentro da cidadania digital. É um componente muito novo, mas muito rico e em franca expansão. Belezinha? Então te espero para as próximas aulas. É isso aí. Segue a gente. Vamos para cima. Valeu!